Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eu sou o Felipe, trazendo aqui mais um vídeo relacionado ao Tottenham, tá certo? Vamos estar falando aí sobre Tottenham e Wolverhampton, jogo que acontece nesse sábado às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. O Tottenham recebe o Wolverhampton pela sexta rodada do Campeonato Inglês, tá bom? Mas antes, confere se você está inscrito aí no canal. Se não for inscrito, considere estar se inscrevendo, curta, comenta, compartilha o conteúdo. Pessoal, vamos lá. Lembrando também que na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais. Pessoal, então, já adiantando a vocês que não vai ter pós-jogo amanhã assim que acabar o jogo, né? Eu tenho feito isso em todos os jogos do Tottenham, mas infelizmente amanhã, por compromisso que eu vou ter, eu não vou conseguir nem assistir o jogo. Então, até é bom que eu ressalte aqui, eu não vou estar postando pós-jogo assim que o jogo acabar, como eu sempre faço, e também pode ser que eu não consiga assistir o jogo. Então, o que eu vou fazer? O que eu estou pretendendo fazer, né? Além de só bater o olho no resultado, que aí seria muito fácil eu chegar aqui e falar, o Tottenham ganhou, né, pessoal? Não. Eu vou procurar mais informações sobre o jogo, como cada jogador desempenhou, ações que o jogador teve na partida, mas eu até agora nem sei se tem alguma plataforma que eu consiga assistir um jogo a não ser gravando pela televisão, e eu não sei se eu vou conseguir colocar para gravar na televisão, tá? Não sei, então assim, eu vou ver o que eu faço, porém, pode ser que o pós-jogo que seja comentando sobre jogadas que eu vi na internet que eu precisei, melhores momentos, que seja considerações, saia de noite, no sábado, por volta ali de 8 e pouquinho da noite, 9 horas da noite, ou pode ser que saia no domingo, na parte da manhã. Bom, pessoal, vamos lá então falar aqui de Tottenham e Wolverhampton. Só recapitulando, o Tottenham vai enfrentar o Wolverhampton na sexta rodada, recebe os Wolves, né, no Tottenham Hotspur Stadium. Tá? Tottenham que nessa Premier League venceu o Burnley na estreia 3-0, venceu o Manchester City fora 2-0, perdeu para o Bournemouth por 1-0, venceu o West Ham por 3-0 e empatou no último final de semana contra o Brighton por 2-2. Então o Tottenham neste momento tem 10 pontos conquistados de 15 disputados. Né? Então o Tottenham, se vencer o Wolverhampton, pode chegar a 13 dos 18. Né? Que seria um bom aproveitamento, até porque se você for contar que o Tottenham já jogou Champions League, tá jogando Carabao Cup, tá ali dentro do esperado, né? Talvez até pouca coisa acima do que a gente imaginava, porque teve o jogo contra o Manchester City, o Tottenham foi lá e venceu. Mas enfim, pessoal, vamos comentar aqui, primeiramente, sobre o Tottenham, né? Que eu acredito que vai ter algumas modificações em relação ao jogo contra o Doncaster. Primeiro, o João Palhinha voltando para o meio campo, né? Acredito que isso possa vir a acontecer. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, não se tem mais informações novas sobre o caso do Sarr, se o Sarr vai ou não ser relacionado para a partida, porque eu acho que se ele tiver condições de jogo, ele vai ser titular, tá? Acho que ele vai ser titular, acho que ou o Bergvall... Cara, porque assim, o Sarr não jogou nem contra o Brighton, nem contra o Doncaster, enquanto o Bentancur, Palhinha e Bergvall jogaram esses dois jogos. Então, se o Sarr tiver condição, acredito que pode ser até o Bentancur que possa ir para o banco, porque o Bentancur jogou os dois jogos como titular, né? Todos os dois jogos o Bentancur jogou como titular. E contra o Villarreal também, né? O Bentancur foi titular contra o Villarreal. O João Palhinha, por exemplo, foi reserva. Mas eu não sei se o Sarr vai jogar ou não. Se o Sarr não jogar, acredito que o meu campo vai ser formado por João Palhinha, voltando a primeiro volante, né? E o Bentancur, tá? Eu acho que vai ser esse o meio campo, com o Berg mais à frente, né? Enfim, Romero e Van de Ven de volta à zaga, Pedro Porro na direita e Spence na esquerda. Uma coisa que eu reparei, né? Contra o Doncaster, eu não vou tomar como proporção, como parâmetro, né, melhor dizendo, porque, cara, o Doncaster é uma equipe mais fraca. Mas, mesmo assim, o Doug entrou bem contra o Doncaster, gostei, né, e contra o Brighton ele jogou muita bola, né, gente? Acho que foi um dos melhores do Tottenham em campo, vamos ser sinceros. Tô gostando dessa disputa ali na lateral esquerda, cara. É bom você ter um reserva imediato, pelo menos no mesmo nível que o titular, sabe? E no nível bom, né? Spence e o Doug estão brigando ali naquele lado. É importante frisar também que o Vicário deve voltar às metas titulares do Tottenham, né? O Kinski teve sua chance no meio de semana, foi muito bem, inclusive quando acionado, aquela defesaça que ele fez num voleio do jogador do Doncaster, mas o Vicário é o goleiro titular. Mas à frente eu acho que não vai ter segredo, né? Assim, eu até citei que o Bergvall pode ser titular, fazendo um terceiro homem pelo meio campo, mas não me surpreenderia se o Thomas Frank, visto que contra o Brighton ele entrou jogando por ali no segundo tempo e foi muito bem, e contra o Doncaster ele começou ali
Obviamente, novamente explicando, né, pessoal? Doncaster não é parâmetro para o Tottenham. Mas ele foi muito bem ali, que é o Xavi Simons. Eu não me surpreenderia do Bergvall ir para o banco e o Xavi Simons virar o 10. Tá? E aí o Odobert jogar na esquerda, né? Não me surpreenderia, mas se não for isso, então o Bergvall vai ser o 10, essa espécie de 8/10, e o Xavi Simons vai para a esquerda, né? Vamos ver qual das duas opções o Thomas Frank vai preferir. Na ponta direita, Kudus, claro. E na camisa 9, o Richarlison, uma vez que o Solanke e o Colomoni estão machucados. O Colomoni, inacreditável. Eu trouxe essa estatística aqui, é até cansativo falar isso, cara. Trouxe essa estatística aqui, o Colomoni, na carreira toda dele, ele tinha perdido 2 jogos por lesão. O cara chegou no Tottenham há um mês e já perdeu 3. Inacreditável, né? Mas o Richarlison vai ser titular, até porque a disputa dele neste momento é com o Theo, e eu falei no último vídeo, eu sinceramente estou perdendo a esperança com o Theo, viu, pessoal? Infelizmente, não queria, cara. É um cara que eu quis muito no Tottenham, mas difícil, difícil. Mas vamos ver, né? Mas com certeza o Richarlison vai ser titular. Já o Wolverhampton, eu acompanhei só 2 jogos do Wolverhampton essa temporada, tá? Sendo bem sincero com vocês. Primeiro foi a derrota para o Manchester City na primeira rodada, 4-0, onde o Wolverhampton não fez nada, não conseguiu fazer nada, né? E o jogo contra o Newcastle, que eles perderam para o Newcastle de 1-0. Então os dois foram derrotas, que eles tomaram 5 gols total e não fizeram nenhum, né? É uma equipe que joga numa espécie de 3-4-2-1. É até meio confuso, cara, porque é um 3-4-2-1 que às vezes, por vezes, vira um 3-5-2, né? Eles têm um atacante livre de área, pesado, que para quem acompanha o Pedro do Eurofoot, né? Que no caso ali era do Beatfoot, fazia a série de FIFA, é o atacante deles, o camisa 10, é o Tolo Orokudak, né? Que é aquele que ele fez a carreira. Agora eu não me lembro aonde. Foi naquele time que ele fez para derrotar o PSG, né, no FIFA, né? Se eu não estiver enganado, foi algo assim. Mas enfim, joga com eles. E o Strand Larsen, né? Que teve em vias de ir pro Newcastle, pro Chelsea, especulação de 60 milhões de euros nele. Meu Deus do céu, cara, acho que não vale isso tudo ainda não. Mas é um bom atacante, eu acho que ele pode melhorar bastante, mas no momento eu acho que não vale isso tudo. Mas é um 3-4-2-1, que às vezes o Larsen vira mais um segundo atacante, às vezes ele vai para a área junto com o Orokuda, que aí vira um 3-5-2. São 2 homens fortes pelo alto, vamos dizer, fortes também na fiscalidade por si só, né? São fortes. Não tem tanto apreço, assim, carinho com a bola, né? São mais duros, assim, mas enfim, o jogo aéreo é perigoso, tá? Até porque tem a linha de 3 defensores dele, são 3 zagueiros altos, né? Aquele Abagdu, agora eu sempre confundo, né? Ele é bom pelo alto pra caramba, tá? Bom pelo alto. E o Wolverhampton, gente, é treinado pelo Vitor Pereira, que eu já falei, olha, pra nível de Premier League, cara, eu acho muito, muito, muito fraco, tá? É aquele jogo que clamam total pelo resultado e não pelo futebol praticado. Então é um contra-ataque com sorte, mas eu acho que nem isso esse Wolverhampton tem, para ser bem sincero. Se o Hwang, o sul-coreano Hwang, for titular, acho que beleza. Aí você tem um motivo para acreditar no contra-ataque, porque é um jogador de velocidade. Caso contrário, é um time muito, muito encaixotado, sem improvisação, com o André e João Gomes no meio campo, que são volantes de maior marcação e com a bola nos pés não são tão bons. Cara, é um time muito limitado, esse time do Wolverhampton, muito limitado. Inclusive, é importante frisar, tá? O Wolverhampton eliminou o West Ham na Carabao Cup, né, na primeira fase da Carabao Cup, beleza, time de Premier League, mas é o West Ham que é essa bagunça, que o Tottenham foi lá no Estádio Olímpico de Londres e meteu 3 no West Ham, e eliminou o Everton agora. Muita gente olhou e falou assim, pô, mas eu vi o Everton jogando contra o Liverpool, esse Everton, eu falei o Everton, perdão se eu falei o Everton, estava vendo agora há pouco o vídeo do goleiro Everton do Palmeiras, mas Felipe, eu vi esse Everton jogar contra o Liverpool, é um time chato, realmente, é um time chatinho, vai vender caro as derrotas, só que foi um Everton que enfrentou o Wolverhampton reserva, é importante frisar isso, tá, gente? Um Everton reserva. Mas na Premier League o Wolverhampton pegou 5 times, já enfrentou. Não sei nem porque eu falei que pegou 5 times, né? Óbvio, são 5 rodadas já disputadas. Mas enfim, nas 5 rodadas disputadas, o Wolverhampton perdeu todas. É a lanterna da competição, inclusive perdeu para o próprio Everton. Tá? Perdeu para o Leeds United também de 3-1 na última rodada, né? Dentro de casa, então assim, é um time muito limitado, gente, muito limitado. Outra coisa é achar que o Tottenham vai ter facilidade. Não tem, gente. Não tem. Vocês vão me desculpar, mas o Tottenham não vai ter facilidade. Igual eu falei, se você for olhar peça por peça, o Tottenham é melhor que o Wolverhampton em todos os jogadores titulares e reservas. Todos. Sem exceção. Até o Brennan Johnson. O Brennan Johnson provavelmente seria titular dessa equipe do Wolverhampton.
tá? Mas é um time fisicamente muito forte. E eu temo que o Tottenham do meio para frente pene com essa fiscalidade. Por que eu digo isso? O Kudus, beleza, ele é um tanque. O Kudus é um tanque. O Xavi Simons é um mini tanque. Mas fisicamente, cara, você aguentar uma linha de 4 meio-campistas marcadores, sabe? Ainda que 2 desses sejam alas, mas que são alas que fecham muito por dentro, marcam muito bem. E 3 zagueiros brutamontes é muito difícil. E pro Richarlison, então, nem se fala, né, cara? Pro Richarlison amanhã, olha o Richarlison, ele pode se preparar, viu? Pode se preparar que vai ser um jogo difícil. Mas é claro, criatividade, bola nos pés, o Tottenham é um time superior. Inclusive, taticamente, né? Taticamente, o Tottenham é um time superior. Eu diria que o jogo ele vai ser muito condicionado pelo quanto a bola passa pelo Xavi Simons e o quanto influente ele vai ser em campo. Pô, Felipe, mas é óbvio que isso sempre vai acontecer. O Xavi Simons, tecnicamente, junto do Kudus, é o principal jogador do Tottenham. Calma, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero explicar é que o Xavi Simons, jogando do lado esquerdo, contra o Villarreal, por exemplo, contra o West Ham, ele sempre vai criar alguma coisa. Vocês viram nos jogos. Ele cria, ele consegue criar situações de jogo. Só que a parte principal, a parte final do ataque não passava por ele necessariamente. Né? Contra o Brighton foi diferente, tanto é que ele finaliza 2 vezes contra o Brighton, 2 vezes com perigo. Né? Fora oportunidades que ele conseguiu criar para o próprio Richarlison, que o Richarlison não finalizou, e o Verbruggen, na oportunidade, fez uma defesa. Né? Contra o Doncaster, por exemplo, apesar de não ser parâmetro, toda hora ele pifava alguém no ataque para a pessoa, para o jogador sair na cara do gol. Né? Foi assim com o Matistel, por exemplo, foi assim com o Brennan Johnson, por exemplo, foi assim com o Odobert na jogada do segundo gol, por exemplo, sabe? Então o jogo condicionava por passar por ele, sabe? O Xavi Simons era a parte fundamental para o jogo do Tottenham acontecer. Né? Contra o Villarreal e contra o West Ham não foi assim. O Xavi Simons era um escape para a equipe ter mais oportunidades, mas não era a parte principal. Né? E é claro, o Kudus do outro lado, cara, o Kudus ali é craque. O Kudus vai sempre arranjar uma jogada. Numa linha de fundo, é o Richarlison também saber aproveitar os cruzamentos. O Bergvall, por exemplo, se ele for titular amanhã, né, é importante que o Bergvall utilize de uma das principais armas dele, que é essa infiltração sem ninguém tá vendo. De repente o Bergvall tá dentro da área com chance de fazer o gol. É importante que ele utilize isso, né? Não tô falando aqui que o Tottenham vai ser um time de cruzamento, não, gente. Pode ser uma jogada tabelada que o Bergvall saia dentro da área com possibilidade de chutar ou tocar para um companheiro melhor posicionado, sabe? Acho que o jogo vai passar muito por isso amanhã, vamos ver. Agora, ofensivamente do Wolverhampton eu espero muito pouco, tá, gente? Bola parada, chuveirinho na área. Se o Hwang for titular, beleza, você tem 1 contra 1 ali, mas para mim o Pedro Porro tá melhorando nesse quesito, né? A defesa do Tottenham tem sido uma defesa confiável nessa temporada. Então, assim, eu espero muito pouco do Wolverhampton, tá? Mas, óbvio, isso a gente tá falando de uma situação de 11 contra 11, né? A gente não sabe o que pode acontecer se o Tottenham pode ter um jogador expulso e tudo que eu falei aqui vai por água abaixo, né? Ou também, a gente sabe, né, gente? Camarão é pescado, futebol é jogado, né? O que resolve é dentro das 4 linhas, né? Um adendo muito importante, que eu acho quase que impossível de isso acontecer, mas me surpreenderia, então por isso eu vou citar aqui, do Vitor Pereira deixar André e João Gomes na marcação, né? E soltar Hwang e João Arias. Não falei do João Arias até aqui no vídeo, mas vou citar aqui agora, porque ele pode fazer outro lado enquanto o Hwang faz do lado esquerdo, né? E aí você tem mais criatividade, né? Obviamente, você deixaria ou o Larsen ou o Tolo no banco, Toloro Kodak? Sim, você teria que deixar um dos dois no banco, porque não tem como você sustentar 4 jogadores ofensivos contra uma equipe de Big Six na casa dessa equipe de Big Six. Se você sustentar 3 já é perigoso, 4 então nem se fala, né? Mas assim, não me surpreenderia. Até para ter uma rota de escapatória, né, gente? Senão o Wolverhampton vai ser literalmente, não vai ser mesmo, é literalmente só bola na área. Né? Mas vamos ver. Eu espero uma partida boa do Tottenham amanhã. Tranquilo nunca vai ser, tá, gente? Jogo tranquilo na Premier League é muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas eu espero uma boa partida do Tottenham, tá? Eu chuto um 2-0. Queria mais um clean sheet. É importante ter clean sheet durante a temporada, tá? E, cara, eu tô ansiando, pra ser bem sincero com vocês, por um gol do Kudus e um gol do Xavi Simons. Eu quero ver a comemoração do Kudus, eu quero ver a comemoração do Xavi Simons, né? Que ele faz assim. E seria bem interessante se de alguma forma o Richarlison pudesse participar do gol, por exemplo, dando assistência. Eu sempre vou querer gol do Richarlison também, gente. Deixando bem claro, é um camisa 9, o camisa 9 vive de gols. Mas se ele não puder fazer esses gols, que ele pelo menos dê assistência. Porque, tipo assim, não só de uma maneira individual, perdão,
Mas assim, é muito interessante para o Richarlison, se você for olhar nas 6 primeiras rodadas de Premier League, ele ter participado de 5 gols. Eu tô contando que aquele gol do João Palhinha, ele não conseguiu de fato dar assistência, tá? Eu nem sei se foi contabilizado ou não, mas imagine que ele faz 3 gols e dê 2 assistências. Seria muito interessante para ele. Em 6 rodadas, indo para ano de Copa do Mundo, ano que vem, enfim. Mas é isso, me diz aí nos comentários abaixo o que você acha que pode vir acontecer nessa partida, se o Tottenham vai ou não vai vencer, seu palpite, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo vai estar todas as minhas redes sociais, onde eu falo sobre o Tottenham por lá também. Curta, comenta, compartilha o conteúdo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá certo? Eu vou ficando por aqui então, valeu, falou e fui.